Yay! A dica de hoje é como falar, como se expressar com confiança e naturalidade. Você já sabe que a fluência, ela é um caminho, mas que para se expressar com confiança e naturalidade, você precisa passar por esse caminho com as suas metas, almejando um objetivo. E mais, você, para se expressar naturalmente, precisa conhecer e dominar coisas simples do idioma. Eu não estou falando de coisas grandiosas, de estruturas e regras gramaticais imensas. Para isso, não. Essas são as coisas principais. Entonação e pronúncia é o nosso primeiro foco desde o primeiro dia, quando a gente busca aprender inglês. E aí eu vou dividir com você para que você entenda. O que é o conhecimento? Conhecimento é tudo aquilo que você adquiriu de informação do idioma. É a sua performance, tudo que você sabe de gramática, de vocabulário, de gírias, de expressões. Esse é o seu conhecimento de inglês. Tudo aquilo que você aprendeu ao longo dos anos. Como que você vai organizar e estruturar isso? Esse é o seu conhecimento. E é importante você trabalhar todo esse conhecimento focando na entonação e na pronúncia para que você se expresse corretamente. E eu vou te passar aqui algumas dicas para que você melhore a sua pronúncia e a sua entonação. Quando nós falamos de entonação, eu estou falando da melodia do idioma. Quando que eu falo com uma sonoridade de mais força, e quando eu falo mais força não é volume de voz, é uma entonação. E a pronúncia, ela se dá com relação aos sons do idioma. Então, a primeira dica para você falar com naturalidade e confiança é desenvolver a percepção sonora. E quando eu falo sobre isso, é importante que você esteja a todo momento atento não aos sons que são semelhantes aos sons que nós temos em português, mas principalmente aqueles sons que são diferenciados, que só aparecem em inglês. E aí, você precisa estar atento a esses sons diferenciados. Nós já falamos sobre isso infinitamente, eu falo sobre isso com você e não me canso, porque acho que isso é extremamente importante. Exemplos: o dark L, que é aquele L que as pessoas têm mais dificuldades, porque ele não atinge o céu da boca. Ele vem para trás, como se a gente quisesse engolir algo. É o L que aparece em pearl, world, school. Eu não falo school, é school. O L vem para trás, school. Essa percepção me faz falar o inglês correto e claramente. Os sons de TH, aquele TH diferenciado, que é o som de three, think, thought. E eu vou dizer sempre para você, todo som que você é capaz de ouvir em um idioma falado, qualquer que seja ele, você também é capaz de produzir. Por quê? Porque se uma língua humana produz determinado som, a outra língua humana também vai conseguir. É só uma questão de treino. E quando nós falamos de som, é preciso que você transforme o número 3 na sua pronúncia real. 3 em inglês é three, porque tree é uma árvore. Three é um numeral. Então, quando eu falo three, tree, você já está treinando o seu ouvido, pelo menos, para perceber que há uma diferença. Se até hoje você não falava assim, agora você já vai ficar mais esperto, mais ligado. Quando eu falo thanks e thanks, são coisas completamente diferentes. Thanks, thanks. Olha o TH. Thanks, thanks. A mesma coisa é o verbo leave e live. I live here. São diferenças mínimas, mas que se a gente não fala corretamente, aquele que me escuta fica um pouco perdido. Então é preciso que, para que você fale com naturalidade,
você esteja atento, desenvolva a sua percepção com os sons do idioma. E talvez no início, quando você começar a treinar e a falar esses sons que você ainda não domina bem, a coisa fique um pouco mecanizada, que as outras pessoas percebam até forçado. Mas à medida que você vai treinando e praticando, isso melhora, isso fica aperfeiçoado. Então, não tem jeito, é a prática. E claro, quando a gente fala de desenvolver a percepção, esses são os sonhos de exemplos que eu te dei. Mas, por exemplo, você precisa entender que o inglês ele não é uma língua fonética. Para nós, em português, o CH ele tem som de sh. Ele vai ter o som do X, chá, chuchu. Mas em inglês, esse CH ele vai ter como se tivesse um T antes dele. Por exemplo, quando eu falo church, a palavra igreja, é como se tivesse um T ali. Chair. Eu não posso falar church. Eu não posso falar share. É chair. Church. Também precisa entender que alguns sons de vogal, eles vão ter esse som reduzido e às vezes não vão ter o som que a gente conhece. Um exemplo. A preposição for. Quando eu falo for you, for me, num discurso, esse for, o O, vai perder o som de O e vai ter o som reduzido para schwa, for. Então eu falo for you, for me. Isso tudo num discurso. Se eu não desenvolvo o hábito da percepção, de entender o que está acontecendo no idioma, eu fico um pouco perdido, frustrado e não falo da forma que tem que ser falado. E aí, assim, se isso que eu tô falando para você tá parecendo grego, busca aqui no YouTube a minha série de inglês falado. Nessa série, eu abordo as nuances mais comuns com relação à pronúncia e junção de palavras. E a maior parte delas engloba esse assunto que eu tô falando aqui com você, de desenvolver a percepção, de treinar como produzir esses sons. A segunda dica é sobre entonação. Foque na entonação. Preste atenção na melodia do idioma. Quando a cadência de uma pergunta sobe, quando numa frase essa entonação cai. Eu já falei com você que em yes and no questions, que são as perguntas com resposta sim e não, a entonação ela sobe. Are you Brazilian? Do you live near here? Is your mother a doctor? Agora, numa frase, eu não preciso dessa cadência, dessa entonação mais alta. Eu falo, I have a cell phone. Eu não falei, I have a cell phone. Isso não é uma pergunta. I have a cell phone. My dog's cute. Eu não falei, my dog's cute. My dog's cute. Quando eu falo que entonação é importante, eu quero que você perceba que a pronúncia, vamos pensar num prédio, num edifício. A pronúncia é o tijolo desse prédio. E a entonação é a forma como eu vou organizar cada tijolo. E aí pensa comigo, quando a gente está construindo um prédio, se um tijolo, um único, é colocado num lugar errado, o prédio fica com defeito. Se eu dou uma entonação errada, a conversa falta algo. E em alguns momentos eu posso até não ser entendido. Imagina numa pergunta. Vamos supor que eu queira te perguntar, você é médico? Are you a doctor? E aí eu vou dar uma entonação errada. Are you a doctor? Quando eu falo assim, are you a doctor? Eu não estou fazendo uma pergunta. Não tem entonação aqui. Quando a gente faz uma pergunta, a gente espera uma resposta. E essa cadência na entonação mais alta, are you a doctor? Eu estou esperando exatamente uma resposta. Agora, quando eu falo assim, are you a doctor? A entonação não está certa. E aí você vai me responder o quê? Se você não percebeu que pela entonação também tem uma pergunta. Por isso é importante. A entonação, ela é como a gente organiza toda a estrutura que a gente aprendeu. E ela tem um peso importante ao se comunicar. Prestar atenção na sílaba tônica da palavra.
A sílaba tônica, quando ela é trocada de lugar, é um erro mais gritante do que um erro gramatical. Por quê? Faz com que a pessoa não entenda sequer a palavra. Quer ver um exemplo? Pensa comigo na palavra company. A stress syllable é a primeira, company. Vamos supor que eu fale company. Do you like my company? Do you like my company? Do you like my company? A pessoa vai ouvir e vai me perguntar assim, what do you mean? Apesar da pessoa conhecer a palavra company, por causa da troca da sílaba tônica, ela já se perdeu. Company? Company? Ah, company. Pronúncia e entonação são os alicerces para quem quer falar inglês. Outra coisa que a gente não pode de jeito nenhum é levar as regras do nosso idioma para o idioma que a gente aprende. Grava isso e não esqueça. O inglês não é um idioma fonético. Como assim não é um idioma fonético? Você não tem que falar tudo que você está vendo. Às vezes nós vamos ter letras demais que sequer serão pronunciadas. Às vezes terão sílabas que nem aparecerão na palavra na hora de falar. Inglês não é um idioma fonético. O que está escrito pode não ser falado. Comece a comparar qual é a música do português e qual é a música de inglês. Sua mensagem fica comprometida quando você não está cantando a música num tom certo. Como que conserta tudo isso? Como melhorar a entonação? Como melhorar a pronúncia? Isso é com prática, isso é com repetição. Tem que ser um hábito. Quando eu me proponho a estudar inglês e que eu sei que a fluência é um caminho, no meio desse caminho eu tenho coisas a buscar. Preciso focar em entonação, preciso dar atenção à pronúncia, e tudo isso não acontece de maneira regrada. Prestar atenção em entonação e em pronúncia tem mais a ver com percepção de sons do que decoreba. Existe uma regra quando nós falamos de pronúncia? Não, mas existe algo a se observar com relação à junção das palavras, à entonação, e que se torna muito mais fácil, muito mais leve quando você treina o seu ouvido para isso. Lembra que nós falamos dos ressonadores vocais? Eles existem para que a gente treine, para que a gente desenvolva uma memória muscular e de movimento. Então, se ainda é difícil para mim pronunciar o three, think, eu vou treinando. O meu cérebro vai lembrando, a língua vai lembrando o movimento que tem que fazer e a coisa vai ficando mais natural à medida que eu vou repetindo mais essas palavras. Precisa desenvolver esse hábito de treino. A gente tende a manter distância daquilo que é problema, daquilo que não é fácil. Quando a gente aprende o idioma, a gente tem que fazer o contrário. Esse aqui é o meu problema, pronunciar o TH ou o dark L. Então eu vou bater em cima disso. Eu vou me dedicar para aperfeiçoar isso. Uma outra maneira também de treinar pronúncia e som são os tongue twisters, e a gente tem vários para trabalhar determinados sons que a gente repete, repete, repete. Então treine também, tire um tempo do seu dia para treinar um tongue twister. Ouça, repita, grave-se falando, ouça novamente, vê se está bom, se não está, repete de novo e de novo e de novo. Hoje a dica foi como falar em inglês com mais confiança. Você sabe que a confiança vem com conhecimento e prática. Então, preste atenção nos sons diferenciados, pratique esses sons para que você tenha mais segurança e confiança na hora de falar. Continue. Nós queremos o quê? Progresso. E o progresso, ele acontece com pequenas mudanças diárias. Pequenas mudanças diárias no fim de um mês, no fim de 2 meses, acarretam grandes mudanças. Então, é um pouquinho de cada vez. Espero que você tenha motivação bastante e que já esteja aí do outro lado pensando num tongue twister com aqueles sons que você tem mais dificuldade em pronunciar. Vai treinando, prática, conhecimento e repetição te permitem falar com segurança. Goodbye!